Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Tenho certeza que esta palavra vai falar muito ao meu coração, porque enquanto eu estou falando, enquanto eu estou pregando, Deus está renovando as nossas forças, né? E a todos vocês que vão ouvir esta mensagem, que a bondade e a graça do Senhor esteja tocando nos vossos corações e que um novo tempo se começa nas nossas vidas, um novo tempo, um renovo de Deus, quebrantamento diante da palavra. E eu quero hoje falar de arrependimento, porque pouco se fala sobre arrependimento, né? E a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, milhões de pecados são apagados. São apagados. Isso chama graça, misericórdia, não porque merecemos alguma coisa, é porque nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais de 40 versículos da Bíblia que fala sobre arrependimento. E eu quero destacar nesta noite, está aqui Hebreus capítulo 6, versículo 6, que diz assim o texto: seja outra vez renovados para o arrependimento. Seja outra vez. Isso quer dizer o quê? Quando nós tomamos uma posição de querer o renovo de Deus, e quando se renova, é quando a gente entende que nós precisamos nos dedicar completamente ao Senhor. Nós somos comparados a uma águia, né? Isaías 40:31 diz: subirão como águias. A águia, após um período, né, um período de tempo, ela se sente que chegou o momento de ser renovada. Então ela procura uma montanha bem alta, não é? E lá ela começa a se quebrantar. E lá em cima ela começa a puxar as penas, né? Aquela plumagem, ela começa a puxar com o bico, porque ela entende que vai nascer uma nova plumagem, né? E também ao mesmo tempo ela começa a bater o bico sobre a pedra, porque também ela entende que vai nascer um novo bico, ou seja, forças vão reaparecer. Forças vão ser dadas quando se renova, quando se entende que chegou o tempo de buscar a Deus, que chegou o tempo de amadurecer. Amadurecer como uma fruta no pé, que tem o seu tempo certo, que está ali recebendo água, né? Que está ali recebendo toda a vitamina, todo o calor de Deus, né? E no tempo certo, na hora certa, ela começa a aparecer o seu amadurecimento. Então nós comparamos tudo isso com o Salmo 1, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, como eu estou fazendo agora, meditando com você. Meditei à tarde, meditei de manhã, né? Pensamento voltado para o Senhor. Por quê? Porque eu preciso de um renovo de Deus, renovar interiormente, renovar aqui, ó, a mente. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformei com este presente século, mas renovais o vosso entendimento. A gente precisa buscar o Senhor dia após dia. A gente precisa estar se alimentando da palavra de Deus. É o alimento que vai te renovar, que vai te capacitar, que vai te fortalecer, irmãos. É o alimento, é a palavra de Deus. Fisicamente você já comeu bastante hoje, né? Ou vai comer bastante ainda. Então você está fortalecendo o seu organismo, o seu corpo. Espiritualmente, você tem se fortalecido na presença do Senhor? Espiritualmente, você tem renovado as suas forças quando você ora, quando você busca, quando você pede perdão dos seus pecados, quando você coloca o seu entendimento, a sua capacidade diante do Senhor, dizendo: Pai, me capacita, Pai, me renova, Pai, me restaura, Pai, me santifica, Pai, me coloca de pé, porque eu preciso do teu perdão, preciso da tua companhia e da tua direção. Amém, igreja? Só que hoje, infelizmente, o mundo é como o faraó do Egito. Ele temeu as pragas, né? Mas não temeu a Deus. E assim as nossas vidas temem as pragas. Hoje as pragas estão aí, irmão. Está aí. O mundo hoje está sofrendo. O mundo hoje está em pânico.
não é? Porque é uma enfermidade lançada no ar, entende? E qualquer um está sujeito. Mas nós, como cristãos, que temos sangue do Cordeiro, que temos promessa de Deus, nós estamos cobertos com o sangue do Senhor, pela fé, pela esperança, né? E entendemos que o Senhor nos protege. Mas também a Bíblia diz que o ímpio, ele é atormentado dia após dia, manhã após manhã. Não tem trégua pro ímpio. Por que o ímpio? Porque ele não crê em Deus. Por que o ímpio? Porque ele sabe que a cruz existe, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Jesus morreu e ele sabe que Jesus foi ressuscitado. Ele sabe que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a humanidade está perdida, em pânico, sem saber aonde ir. A ciência que não pode resolver, ela é limitada, mas Deus pode resolver, Deus pode curar, Deus pode libertar, né? Então, o faraó do Egito, ele temeu as pragas, porém não temeu a Deus. A Bíblia diz assim: teme o Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus é um princípio de sabedoria, irmãos. Então você tem tempo, você tem a palavra, você tem promessa, você tem a tua segurança que vem do alto. Tenhamos um tempo para Deus. Tem um tempo para Deus, vai. Desliga um pouco aí o celular, nas redes sociais. Desliga um pouco. A Bíblia diz: se estiver ligado na terra, estará ligado no céu. Então, o que eu quero chamar a tua atenção, que toda transgressão e desobediência receberão a justa retribuição. E isso está inserido lá em Hebreus capítulo 2, versículo 2, não é? Toda transgressão e desobediência receberão a justa retribuição. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Entende agora? Então, Deus é justo. O povo que é injusto. Deus pratica a justiça. E Deus nos chama a praticar a justiça para sermos justos, para sermos fiel diante do Senhor. Então, o que nós lemos em Hebreus 2:2, toda transgressão e desobediência receberão a justa retribuição. E o que é isso? Uma correção de Deus? O que é isso? Um sinal de Deus? É Deus chamando a atenção da humanidade? Deus deu a palavra para nós entendermos e compreendermos, porque ela, na realidade, é o livro de Deus para as nossas vidas. É o conselho de Deus para as nossas vidas. E quando Deus te aconselha, quando Deus te orienta, é porque Ele quer teu bem. Deus é amor, mas ao mesmo tempo é justiça. Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é juiz. E como juiz, Ele julgará a causa de cada um. E a causa de cada um qual é? Transgressão. Vai receber a justa retribuição. O pecado vai receber a justa condenação. Ou, se houver o arrependimento, ainda há tempo. Se houver um arrependimento, você tem certeza que Deus, Ele vai, perdoar e Ele vai, todavia, te aconselhar. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, Jesus está dizendo: outra vez eu vou colocar nele a minha confiança. Isso está inserido lá em Hebreus 2:13. Outra vez, ou seja, Deus está nos dando sempre uma oportunidade. A oportunidade que você não tem lá fora, mas a oportunidade você tem na palavra. Muitas vezes lá fora tem te negado a oportunidade, tem fechado as portas para você. Mas o que Deus diz aqui, que outra vez porei nele a minha confiança. Deus está te dando um voto de confiança? Sim ou não? E esse voto de confiança é porque Ele acredita em você. E você precisa acreditar em você. Você é especial para Deus. E se você entende dessa forma, é porque você começa a amar os princípios de Deus para a tua vida. Você começa agora a deleitar-te no Senhor, como Ele diz na tua palavra, e Ele considerará o desejo do seu coração. Então não seja como o faraó, que temeu as pragas, mas não temeu a Deus. A Bíblia diz: teme ao Senhor, aparta-te do mal. Porque, irmãos, o que o mundo oferece, fala para mim o que o mundo oferece. O mundo oferece a carne. A carne, irmãos, que ela é contra o Espírito. A carne, irmão, que muitas vezes traz desânimo para a tua vida. A carne, muitas vezes, que afasta você de Deus.
Não se afasta de Deus, irmão. Permanece fiel ao Senhor. Deus está nos dando uma chance. Não seja como o faraó do Egito, que temeu as pragas, mas não temeu a Deus. Teme ao Senhor. Olha para o céu. Olha para o céu. Deus está no seu trono, mas ao mesmo tempo Deus está conosco. Deus está conosco ministrando a palavra. Deus está conosco nos corrigindo. Deus está conosco nos orientando. Deus está conosco nos ensinando e nos fortalecendo. Amém, igreja? E Hebreus 2,18 diz o texto, né? E Ele pode socorrer aos que são tentados. Quanto socorro Deus tem dado para mim e para você, né? Ele pode e quer. E deseja socorrer. Quando Davi diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro de Davi não estava na sua capacidade de lutar. O socorro de Davi não estava no seu exército, nas suas espadas, nas suas estratégicas. O socorro de Davi estava no Senhor, quando ele diz, eleva meus olhos para os montes. Os montes, antes mesmo de ser formado, Deus já existia. Ele diz, eleva meus olhos para os montes, e é de lá que vem o meu socorro, é do alto que vem o meu socorro. Quer ter a graça de Deus na sua vida? Abra teu coração para o Senhor, porque o Senhor está falando, o Senhor está chamando a nossa atenção, o Senhor corrige o filho que ama, e olha a situação do país, irmão. Olha a situação do país. Você como cristão, você precisa orar mais, você precisa interceder mais, você precisa buscar mais, você precisa acreditar mais e você precisa ouvir mais. É mais de Deus na sua vida, é mais amor, é mais graça, é mais compaixão, é mais comunhão e é mais fidelidade. Quando você ouve a voz de Deus, você se renova. Aqueles velhos pensamentos já desaparecem, a dor de cabeça já desaparece, a tontura já desaparece, não é? A dor das pernas já desaparece e ele renova, ele coloca, né? Ele coloca no alto, ele coloca de pé, ele está sempre lutando por nós. Deus está sempre lutando por mim e por você, acredita. As nossas armas não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir todo o argumento do inimigo. Luta com as armas que você tem, palavra, oração e adoração. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe, muita coisa aqui para a gente poder explanar, para a gente poder entender, né? E eu posso ir um pouquinho mais à frente no livro de Hebreus, capítulo 2 ainda, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para a grande salvação que o Senhor começa a ser anunciada pelo Senhor? Ou seja, o Senhor está anunciando a tão grande salvação. E como escaparemos? Não tem escape, não tem outro caminho, não tem outra direção, não tem outro Deus. Como escaparemos se não for por Jesus? Se não for Deus que dirá a Israel, né? Então está na hora de nós amadurecermos. Está na hora de nós nos quebrantarmos. Está na hora de nós voltarmos para o Senhor. Está na hora de nós unirmos forças. Irmãos, no céu não tem placa. Não tem placa, não tem Igreja Batista, Cristo Aliança, Assembleia. Não tem crer em Cristo. Não tem. Vai ter um corpo de Cristo adorando o Senhor. Adorando o Senhor como Isaías, o profeta de Deus, viu anjos e mais anjos, grupos e mais grupos adorando o Senhor no céu. A Bíblia diz que o anjo com 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é Senhor da tua vida, não se esquece, não há outro caminho, Ele é o único, Ele é o verbo de Deus que fez carne e habitou entre nós, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Não existe outro, irmão, não procura outro porque não existe. Esquece, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará uma obra tremenda no seu coração, né? Ele fará algo que o mundo não pode fazer, Ele fará, ou seja, Ele trará perdão pelos seus pecados, Ele trará um renovo para a tua alma, amém? E Ele te colocará de pé, como Ele diz, tem de bom ânimo. O Senhor está te dando ânimo 24 horas, não tenha medos, não te deixarei,
não te deixarei, nem vou te abandonar. Assim diz a palavra. Comece a glorificar a Deus, comece agora a dizer, Senhor, eu quero Deus. Comece agora a dizer, Senhor, Senhor, meu coração está entregue nas tuas mãos, minha vida, minha alma, meu corpo, meu espírito está entregue nas tuas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém, igreja? Fica aí esta palavra, que você possa refletir, que Deus te abençoe, que você tenha aí, olha, um dia abençoado. Fica com Deus e até amanhã.